E agora a gente vem para a melhor parte do curso. Não sei se é a melhor, mas é uma das mais importantes, que é o significado das cartas. A gente vai ver o significado dos 22 maiores arcanos, e depois dessa aula tem os menores arcanos também. Aqui a gente vai ver vertical e invertido. Vou mostrar para vocês os principais, na minha opinião, tá? Os principais decks de tarô. Claro que existem vários, como eu já comentei com vocês. Eu vou te dar uma dica. Aqui eu trouxe para vocês, olha, a gente deu bastante trabalho, viu? Todas as figuras dessas cartas, desses decks. Porém, se você tiver um deck aí na sua casa, já pega, separa os 22 maiores arcanos. Por que eu tô te falando isso? Para você aprender a trabalhar com o seu deck. Memoriza. Se você for uma pessoa visual, você vai entender o que eu tô falando. Se você for sinestésico, você também vai entender o que eu tô falando. Outra coisa, eu tô pedindo para vocês memorizarem as figuras, mas não é para você olhar para aquela figura e, e, e pensar que todo o significado da carta o artista conseguiu expressar naquela figura, viu? Porque não. Uma carta ela tem vários significados, até mesmo controversos. E vocês vão entender isso. Mas é uma técnica de memorização. Você olhar a figura e lembrar o que ela representa é uma técnica de memorização. Os tarólogos antigos até falam que é bom você aprender a ler com o tarô de Marsella. Só que é muito mais difícil, porque os menores arcanos não têm figura, e aí a gente olha assim e já desiste. Porque quem for visual e sinestésico vai entender o que eu estou falando. É mais fácil. Por isso que eu trouxe o curso nesse formato mais lúdico, em slides, para vocês poderem visualizar, porque tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende pegando na mão. Por isso que eu tô falando, se você for sinestésico, pega o seu tarô, separa e pega na mão, olha, entendeu? Vai me escutando falar, vai olhando para a tela, vendo como que são os outros decks, comparando o desenho de cada uma delas, porque é para você fixar na tua mente, tá bom? Então vamos lá. Carta de número 0 ou 22, o louco. Esses aqui são alguns decks de tarô que eu trouxe para vocês verem, que na minha opinião são os principais, mas é claro que se eu for falar de todos os principais, é milhares. Tem muito deck de tarô. É que isso aqui foi o que eu acredito que vocês têm que saber na ponta da língua, né? Vocês têm que. Um tarólogo ele vai ouvir falar desses decks de tarô, entendeu? Tarô das bruxas, tarô egípcio, tarô de Marsella, tarô mitológico, tarô de Rider-Waite, tarô de Thoth e Zen Osho. Então vamos lá. O tarô, o arcano do louco, na astrologia ele é representado por Urano. É uma carta que para cima ele fala para você que vai dar certo, com certeza. Se você fizer uma pergunta fechada e sair a carta do louco, pô, com certeza, né? Depende da pergunta também. Cada arcano não leva ao pé da letra o sim e o não das cartas, tá? Mais pra frente vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Se você tira o louco para cima, ele fala de novos começos, novas aventuras, novas oportunidades, novas possibilidades, né? Possibilidades ilimitadas, prazer, paixão. Lembra ali da jornada do herói? Espontaneidade, aventura, inocência, potencial, fé, ortodoxia, tradição, coragem, originalidade, liberdade das restrições, ingenuidade. Agora, o louco, quando ele sai na posição invertida, fala de uma má decisão, ou indecisão, apatia, hesitação, uma escolha errada, loucura, estupidez, caos, falta de direção, mau julgamento, acreditar demais em quem não deveria, ingenuidade, não pensando além, fracasso por negligência, imprudência, preguiça, né, inconsequência, loucura mesmo. Arcano, a carta do mago. Astrologia, Mercúrio, né? Na vertical, o mago fala de originalidade, criatividade, força de vontade, autoconfiança, destreza, ação, poder, manifestação, facilidade de comunicação, magia, trabalho, próprio negócio, prestígio. Invertida, essa carta fala de falta de força de vontade, insegurança, atraso, falta de imaginação, engano, mentira, abuso de poder, estagnação das ideias, más intenções e manipulação. A sacerdotisa, essa carta.
ela fala para você manter os planos em segredo. Quando ela sai, você fala pro consulente, ó, boca fechada. Então, gente, também depende das cartas que saem. Todos os arcanos, depois eu vou ensinar para vocês também nas próximas aulas as metodologias de tiragem, tiragem de linear, tiragem com 5 cartas, 7 cartas, sim e não no tarô. E assim, quando sai uma carta, quando a gente faz uma pergunta, a gente não considera só o significado de uma carta, a não ser que seja uma carta de conselho, ou que você queira uma resposta seca, com uma carta só. Aí, o que é difícil. Eu, por exemplo, não gosto de responder uma pergunta com uma carta só. A não ser que seja uma pergunta fechada, de sim e de não, né? Bom, vamos dar continuidade. Para cima, né? Essa carta virada para cima, ela fala de segredos, né? Manter seus planos em segredos, mistério, intuição. É uma carta que fala de revelação, resignação, fé, sabedoria, conhecimento, aprendizagem, intuição, pureza, virtude, paciência, discernimento espiritual, estabilidade emocional, segredos sendo descobertos, né? Autodescobertas e autoconfiança. A sacerdotisa, lembra que a sacerdotisa ela é uma aprendiz. Então, ela ainda ela é muito ingênua, só que ela tem uma intuição, ela tem uma mediunidade, né? E vamos lá. Invertida essa carta, ela fala de ignorância, ela fala do contrário do que realmente significa a sacerdotisa. A sacerdotisa está lá para aprender, né? Invertida, ela fala de ignorância, de falta de compreensão, falta de afeto, dificuldade em expor sentimentos, egoísmo, superficialidade, segredos, mau uso dos dons espirituais, né? Uma pessoa que não está confiando na própria intuição, engano, uma pessoa que não quer ouvir, que não quer acreditar naquilo que está sentindo ou vendo. A imperatriz. A imperatriz é a mãezona, né? Vocês reparam aqui no tarô de Rider-Waite, dá pra ver que e no tarô mitológico também dá pra ver que ela tá com a mãozinha na barriga. É uma mulher grávida, sentada no trono, com cedro na mão. Então a imperatriz ela representa a fertilidade, né? Ela representa o amor materno. É uma mãe. A astrologia é Vênus, né? Representa um poder feminino. É uma carta que fala de esperança, equilíbrio, renovação. Amor materno, abundância, riqueza, compreensão, ação, desenvolvimento, realização, evolução, carinho, fertilidade, amor, bons negócios, gravidez, né, gente? Não é em todos os casos. Ó. Saiu a imperatriz, por exemplo, a pessoa perguntou: eu tô grávida? É claro, né, gente? Eu tô grávida, o consulente pergunta e pergunta mesmo. Vou falar pra você, pergunta. Eu falo: ó, a minha consulta é X. O teste de gravidez é R$ 20, amiga, né? Vamos lá. Mas eu posso tirar pra você, lembrando que é mais eficaz você, né, fazer o teste de gravidez. Mas, por exemplo, a pessoa pergunta: eu tô grávida, sai a imperatriz. Sai a imperatriz com as de copas ainda, grávida, né? É, vamos lá, criatividade, negócios bem-sucedidos, oportunidades, né? É uma carta que fala de uma mulher, uma pessoa que resolve o problema com criatividade, né? Pessoa que resolve, resolução de problemas, melhoria, né? Quando fala de uma mulher, é uma mãe, né? Uma pessoa multitarefas, mulher de negócios, é uma verdadeira mãe. Uma pessoa que resolve. Sabe aquela pessoa que é o pilar da casa? Que ela é mãe de todo mundo, a pessoa que segura as pontas de todo mundo. Essa é a imperatriz. Agora, quando ela vem invertida, ela fala de inércia, vacilação, falta de concentração, indecisão, ansiedade, infidelidade, preguiça, estagnação dos negócios, falta de coordenação, desperdício de dinheiro, dificuldades financeiras, problemas dentro de casa, tá? Agora vamos para o imperador. Imperador é o marido da imperatriz, né? Astrologia, Áries. Por que será, né? Quando essa carta ela vem, ela fala de talvez, né? Muitas vezes o imperador eu entendo muito ele como uma carta de sim, viu? De verdade, depende da pergunta, porque o imperador é aquela carta que ele que manda, né? Ele faz e acontece. Então, vamos lá, depende da pergunta que você pergunta e vem o imperador, é uma carta que fala, você tá com todo o poder. Vai que é tua, né? Por isso que eu falo para vocês, esse sim, esse não, esse talvez aqui que eu coloquei para a gente ter uma ideia, mas não memorize isso aqui, porque vai depender da pergunta que você faz, tá? Lembrando que qualquer dúvida que você venha a ter,
durante o curso ou depois dele, pode me chamar no WhatsApp, eu vou dar todo o suporte que você precisar, tá? Inclusive, gente, entra no grupo, porque ali vocês vão trocar ideias, trocar conhecimento. A gente vai poder conversar, discutir, e vocês também podem trocar leitura um com o outro para poder treinar. Bom, vamos lá. O imperador, ele fala de proteção, ele é o paizão, né? Cuidado, segurança, né? Orientação, carinho, organização, perseverança, realização, confiança, riqueza, estabilidade, boa estrutura, promoção nos negócios, autoafirmação, liderança, firmeza, ambição, né? Quando ele representa um homem, é um líder, né? Pai, um irmão, marido, uma pessoa autoritária, né? Só que ele é capaz, né? Ele é firme, ele é exigente com os outros e consigo mesmo. É aquela pessoa, assim, pulso firme, entendeu? A pessoa pulso firme. Agora, invertida é tudo ao contrário do imperador, né? Imaturidade, indecisão, fraqueza, mesquinhez, falta de força, ilegalidade, abuso de poder, né? Aquele chefe que abusa do funcionário, sabe? Falta de disciplina, né? O imperador invertido é tudo que o imperador não é. É um líder que não está ali para ser líder. É uma pessoa, um autocrata, né? Quando se trata de um homem, é alguém abusivo, cruel, mesquinho, fracassado, né? Só a palavra dele tem poder. Ele é um autocrata, só ele que manda. O resto não existe. O resto é lixo. Ele, assim, passa por cima de todo mundo, da ética, da moral. É uma pessoa infiel, tá? Não necessariamente quando você pergunta, esse homem ele é fiel, aparece o imperador invertido. Pode ser que ele tenha outros aspectos do imperador invertido, não vai já falar pro consulente, ó, teu marido tá te botando chifre, viu? Veja as outras cartas, por exemplo, aí cai ali uma carta que denota infidelidade também, vai um seis de paus invertido, vocês vão ver lá pra frente. Uma carta que também fala de infidelidade. Saiu com o imperador invertido, aí já é uma coisa a mais, né, que fala sobre infidelidade. Duas cartas que trazem um aspecto em comum, então aí a gente pode falar, pô, eu acredito que esse cara é infiel, né? Lembrando que nunca vocês dão 100% de certeza, a gente acerta, você vai descobrir que o tarô, ele é uma coisa bem precisa sim, tá? A gente acerta, mas não vai falar, ó, tá levando chifre, não vai também deixar a pessoa ali com ansiedade, mas é uma carta que fala de infidelidade. Para o imperador invertido, os fins justificam os meios. Ele é quase um psicopata, né? Vou falar da figura do Papa ou o Hierofante. O Papa é o Papa, né? Astrologia Touro é uma carta que fala de organização, afeto, amizade, lealdade, equilíbrio, união, boas parcerias, sociedade, né? Boa sociedade, ética, moral, ordem, misericórdia, bondade, perdão, né? Sabedoria, compaixão, conformismo, grandes intuições, boa educação, bons ensinamentos, fé, ortodoxia, né? É uma carta que fala assim: aguenta as perseguições aí, aguenta firme e forte, né? Essa carta invertida ela fala de algo não comum, de generosidade tola, né? Perdão em excesso, erros repetidos, impotência, vulnerabilidade, fragilidade, mentiras, falta de fé, fechamento de caminhos. É como eu falei para vocês anteriormente, o tarô ele é todo baseado na mitologia cristã. Quem era a Igreja Católica antigamente? Ela representava a lei, né? Aquilo que é certo. E quem fugia disso, né? Quem fugia disso, quem mostrava uma vulnerabilidade maior, né? Tava fora, era penalizado, né? Então, lembrem-se disso. O sexto arcano, os enamorados ou os amantes, representado pela astrologia Gêmeos, porque será, né? Ai, gente, brincadeiras à parte. Se você for geminiano, não me leve a mal, mas é que assim, o signo de Gêmeos, ele é conhecido pela dualidade, né? Não é que todo geminiano é bipolar, mas o Gêmeos, ele tem os dois lados da moeda, o positivo e o negativo. E assim é com a carta dos amantes. É uma carta que ela representa assim, amor, harmonia, confiança, honra, otimismo, início de um romance, afeto, reconciliação, mas ela também representa escolha entre dois amantes, dependendo da carta que cai com ela.
por exemplo, se cair mais alguma carta falando sobre dualidade, né, sobre dois caminhos, duas opções, a gente vai poder ressaltar essa informação. Então, é uma carta que fala de harmonia, né, de realização. Para baixo, ela já fala de insegurança, separação, frustração no amor, inconstância, medo de assumir um compromisso, desmoronamento, livre-arbítrio, né, indecisões, opinião dividida, dualidade, né, talvez aí uma má escolha. Por isso que quando a gente fala que uma carta ela não tem um significado sozinho, nunca. Tem que ver quais cartas caíram perto dessa carta para a gente poder dar um veredito. A carruagem, o carro. Astrologia, Câncer. Na vertical, essa carta fala de perseverança, uma viagem, triunfo diante de uma adversidade, superação de obstáculo, força de vontade, ambição, confiança, vitória, sucesso, uma ajuda. Mesmo ela para cima, com cartas ruins, ela fala de vingança, uma decisão apressada, incertezas, tumulto, necessidade de reflexão sobre uma escolha. Essa carta invertida ela fala de insucesso, derrota, fracasso, falta de direcionamento, falta de direção, de tomar o caminho mais longo, de falta de ambição, planos cancelados, necessidade de ajuda, calúnia. Agora vamos falar do arcano A Força, carta de número 8. Astrologia, Leão. Na vertical, a força significa força, coragem, convicção, energia, determinação, ação, heroísmo, virilidade, força interior, autoconfiança, paciência, autocontrole, vitalidade, sexualidade em alta. Lembra lá da jornada do herói, que não é força, é jeito. Nem tudo é força física. Invertida, ela significa fraqueza, mesquinhez, doença, tirania, falta de fé, fragilidade, falta de autocontrole, necessidade de apoio, arrogância, vaidade, quebra do próprio código moral, inconsequência. Agora vamos falar do arcano de número 9, o eremita. Astrologia, Virgem. O eremita indica conselho, força interior, prudência, cautela, vigilância, paciência, autoanulação, momento solitário, introspecção, busca de esclarecimentos, privacidade, meditação, desapego dos fatores externos, necessidade da busca pela paz, busca pela paz interior. Lembra que o eremita são aqueles monges que se isolam para ficar ali meditando, né? Então essa carta invertida ela fala de imprudência, pressa, atos insensatos, imaturidade, afastamento de pessoas boas, isolamento, solidão, exílio, aquele exílio forçado, tristeza. A roda da fortuna, carta de número 10. Astrologia, Júpiter. Na vertical, ela indica ganhos inesperados, dinheiro próximo, colheita de um plantio, acontecimentos inesperados, progresso, sorte, oportunidades, altos e baixos, aquilo que vai e volta, fim de um problema, um encontro casual que pode mudar a sua vida, né? Com cartas ruins, mesmo que ela venha para cima, ela indica perdas inesperadas. Invertida, ela fala de falha, né? Falhas, má sorte, interrupções nos seus planos, infortúnios inesperados, entrando num período de dificuldades, imprevistos, contratempos. A justiça, astrologia, Libra. Libra é a balança da justiça, lembra? Então, a justiça vertical, ela indica harmonia, equilíbrio, igualdade, virtude, honra, bons conselhos, atenção, justiça propriamente dita, né? Verdade, responsabilidade, integridade, assuntos jurídicos, necessidade de sabedoria em uma tomada de decisão. Essa carta invertida ela fala de falsas acusações, intolerância, injustiça, erro judiciário, adiamento, falta de credibilidade, hipocrisia, mentiras, perda de uma ação judicial. Arcano de número 12, o enforcado ou o pendurado, porque na verdade, gente, ele não tá enforcado, ele não tá pendurado pelo pescoço, ele tá de cabeça para baixo, pendurado pelo pé, e é porque ele quer ficar assim, né? Então essa casa ela é erroneamente chamada de um enforcado, mas na minha opinião é o pendurado. E acredito que na opinião de vocês também. Mas vamos lá. Astrologia Netuno
E na vertical ela fala de mudança, reversão, tédio, abandono, sacrifício, reajuste, melhoria, renascimento, desapego, uma nova perspectiva, desistência, avanço espiritual, metamorfose, suspensão de uma atividade. Com cartas ruins, ela significa crise, atrasos, né? Mesmo que de cabeça para cima. Agora, invertida, ela já indica falta de vontade, falta de esforço, falsas promessas, sacrifício inútil, intolerância, uma pessoa que não está enxergando além, incapacidade de se desprender. É o pendurado fica pendurado mesmo. A morte, a carta mais temida ou uma das cartas mais temidas, mas que não deveria. A morte, ela não indica a morte física, tá, gente? A morte, ela fala de uma finalização, de uma transformação. Astrologia, escorpião, é uma carta que fala de mudança, mudança inesperada, perdas que trazem ganhos, términos, cortar laços, fim de ciclo, fim de relacionamento, renovação, renascimento, afastamento daquilo que te faz mal. Ela invertida, ela fala de estagnação, imobilidade, mudanças lentas, aquela sensação de estar por um triz, né, depressão, inércia, vivendo só por viver, não acreditando na mudança de situação. A temperança, arcano 14, astrologia, Sagitário. É uma carta que na vertical ela fala de moderação, paciência, harmonia. Lembra ali na jornada do herói, a mocinha que estava passando água de uma jarrinha para outra? Pois é, ela fala de fusão, boa influência, confiança, equilíbrio entre razão, emoção e espírito, sinergia, alquimia, comunicação, transformação. Essa carta invertida indica discórdia, conflito, desunião, hostilidade, frustração, impaciência, desequilíbrio, né, destemperança, começo de um problema, explosões de raiva, desolação, dar sem receber. A carta mais temida que a morte, o diabo. Pois é, gente, eu não sei vocês, mas eu fui criada em família católica. Então, se a gente tem aquela concepção cristã, o diabo ele nunca vai representar uma coisa boa. Porém, a carta do diabo, ela também traz os seus aspectos de iluminação, tá? Aqui nas figuras você pode reparar que o diabo, ele é o diabo, chifre, rabo, igual a gente conhece, né? Ou igual a gente acha que conhece. Astrologia, Capricórnio, o meu signo, tinha que ser, né? Capricórnio. Por que que Capricórnio é atrelado ao diabo? Porque a carta do diabo ela fala da materialidade, né? Com cartas boas ela fala de riqueza material. Com cartas ruins ela indica devastação, experiência estranha, queda, falha inesperada, polêmica, né? Violência, desastres, tentações, luxúria, medo, dúvidas, mentiras, desvio sexual, propensão a vícios em drogas, né? Álcool, dinheiro, sexo, tudo que vicia. Lembra lá da jornada do herói, o diabo com a coleirinha ali, com o casalzinho? Mas eles estavam ali porque eles queriam, né? Porque eles eram viciados, lembra? Pois é, só que essa carta invertida, ela fala às vezes de divórcio, mas não aquele divórcio ruim, ele fala de libertação, de desvantagens sendo superadas. É uma carta que fala de iluminação, né? Ao contrário do diabo, a iluminação, uma relação que se tornou menos sexual, né? Até mesmo uma perda de libido, uma perda de desejo. É uma carta que também fala de tentações. Ela invertida, ela também indica que uma pessoa pode estar se submetendo a tentações. Ela fala de uma fraqueza. Então, mas, gente, olha, eu não quero ofender ninguém que seja satanista. A gente está falando aqui do diabo. Como eu falei para vocês, o tarô ele é feito sob a ideologia cristã, sobre a história do cristianismo, a figura, o Papa, né? A torre, ela significa a Torre de Babel, o diabo, né? Então é isso. A torre, como eu estava dizendo para vocês, a Torre de Babel, o Arcano 16. Astrologia, Marte. Na vertical ela fala de destruição, mas é uma destruição para reconstrução. É uma carta que pode simbolizar um acidente, mudanças repentinas, abandono do passado, fim de uma amizade, eventos inesperados, interrupções.
É uma carta que fala assim de falência, né? Queda, destruição, ruína, perda de dinheiro, catástrofe, quebra de regras antigas, reintegração de posse. Invertida, essa carta fala se para cima ela fala de destruição, para baixo ela fala de repetindo velhas maneiras de fazer as coisas, aprisionamento numa má situação, não capacidade, né, de sair de uma situação, perturbação, obstáculos, dificuldades, perdas leves, perturbação. É uma carta que também denota corrupção. A estrela, astrologia, aquário, tinha que ser. Aquariano gosta de ser a estrela, né? O centro das atenções. Mas vamos lá, aquariano, não fica chateado comigo, não. A estrela, ela representa esperança, fé, inspiração, otimismo, prazer, equilíbrio, felicidade, oportunidades, renovação, espiritualidade elevada, bênçãos, uma ajuda, boa saúde, cura, tranquilidade. Invertida, ela fala de metas não cumpridas, decepção, sonhos que não se concretizam, má sorte, desequilíbrio, sentindo-se sem esperança, com aquele mal-estar, perda de oportunidades, recusando uma oferta de ajuda, recusando ajudar alguém, deixando de renovar, né? Arcano 18. Essa carta na astrologia é peixes. Vocês lembram? Peixes vive no mundo da lua? Então, faz essa alusão só para você poder se situar. Mas Pisciano, não fica chateado comigo não, viu? É só para lembrar, viu? Tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Bom, vamos lá. Invertida, ela fala de engano sendo descoberto. Erros triviais. Oportunismo. Revelação de segredos. Sonhos anormais. Pensamentos e comportamentos irracionais. Lembra lá na Jornada do Herói? Pois é. Invertida, ela já fala de uma má decisão ou indecisão. Apatia. Hesitação. Uma escolha errada, né? Uma má decisão. Loucura, estupidez, caos, falta de direção, um mau julgamento, uma pessoa que acredita demais em que não deveria, ingenuidade, aquela pessoa que não pensa além, sabe? Fracasso por negligência, imprudência, preguiça, inconsequência. Arcano 19, o Sol. O Sol, astrologia, Sol, né? Na vertical, ela fala de satisfação, realização, sucesso, amor, um compromisso feliz, vitalidade, iluminação, riqueza. Só é dinheiro, riqueza, bons tempos, clareza de pensamentos, bênçãos, boa sorte, sucesso, glória, abundância, brilho. Invertida, ela fala de infelicidade, planos cancelados, solidão, falsas promessas, né? Compromisso rompido, falta de amigos, falsas impressões, sucesso adiado e excesso de sentimentalismo. No 20, o julgamento, astrologia, Plutão. É uma carta que fala talvez, por quê? Porque ela é uma carta de julgamento, uma carta que fala de escolha, de período de transição, tomada de decisão. É uma carta que fala de espionagem, vigilância, necessidade de perdoar, renascimento, melhoria, desenvolvimento, promoção de emprego, esforços recompensados, né, período de despertar, uma mudança que já ocorreu, o fim de um ciclo. É uma carta que para baixo ela fala de atrasos, decepções, indecisão, procrastinação, roubo, preocupações, autossabotagem, aquela pessoa que vive duvidando de si. É uma mudança que está atrasada, resistência a uma tomada de decisão, é uma manobra ali, subterfúgio. Enfim, o julgamento, lembra que eu falei que o tarô ele é todo baseado na mitologia cristã? O julgamento é o juízo final. E a carta do mundo, a carta de número 21, arcano de número 21, astrologia Saturno. O mundo indica a perfeição, reconhecimento, as honras, finalização de projetos, sucesso, objetivo realizado, vitória, resultados alcançados, possibilidades, realizações, plenitude, fim de jornada, conclusão de algo. Invertida, essa carta fala de imperfeição, falta de visão, decepção, plano caindo por terra, negócios inacabados, sucesso adiado, trabalhos inconclusos. Se você chegou até aqui, parabéns! Me fala como que está sendo a experiência desse curso para você, coloca aqui no feedback e vamos dar prosseguimento. Até a próxima aula.